Salve, galera da TV Fora do Eixo, tudo certo, tudo tranquilo, tudo belezinha? Bom, vamos trazer aqui uma novela, uma polêmica aleatória que surgiu nas redes sociais, especialmente nesse domingo, principalmente voltado para a torcida do Cruzeiro. Porque o Lucas Romero, volante, que chegou ao Cruzeiro em 2016 e acabou saindo no meio de 2019, praticamente ali no mês de agosto, fez aniversário e o perfil oficial do Clube Celeste no Twitter fez questão de homenageá-lo, de dar os parabéns. Também no Instagram aconteceu da mesma forma e os torcedores do Cruzeiro foram à loucura porque o Lucas Romero é um jogador, principalmente para a geração mais recente de torcedores do Cruzeiro, que possui uma identificação muito forte, né? Tanto o Lucas Romero sempre demonstrou ter uma identificação muito forte com a torcida do Cruzeiro e também esse tipo de ação, esse tipo de comportamento é também oriundo dos torcedores perante ao atleta argentino. E aí, acompanhando algumas interações, algumas menções, alguns posicionamentos no Twitter, me deparei com a seguinte indagação: Lucas Romero pode ser considerado um ídolo da história do Cruzeiro? E sobre esse assunto eu sempre tenho muito cuidado de poder falar sobre, porque trata-se de algo muito pessoal. Eu costumo dizer que ídolo é algo particular. Eu tenho um grande ídolo do meu time, você que está acompanhando também tem um grande ídolo que você considera um grande ídolo para a sua vida e que, claro, defendeu as cores do seu time. Portanto, a questão de ídolo é muito subjetiva, porque cada torcedor, cada pessoa possui um jogador do qual ele se identifica um pouco mais. Agora, quando a gente vai discutir, e isso vale para qualquer clube do futebol brasileiro, qualquer clube do futebol mundial, sobre a questão de quem é o maior jogador, de quem é o atacante mais importante, qual foi o atacante mais importante para a história de qualquer clube, aí eu acho que é algo mais exato, é algo que dá para a gente poder fazer uma análise sem preferência pessoal. Mas ídolo, como eu disse, eu acho que é algo muito subjetivo e vai de acordo com cada emoção sentida por cada torcedor. Mas sobre o Lucas Romero, para a gente poder entrar nesse assunto, e claro que eu não vou ficar aqui em cima do muro, o Lucas Romero, como eu disse, chegou ao Cruzeiro em 2016, contratação feita ainda pela gestão Gilvan de Pinho Tavares, né? Lucas Romero, que foi revelado nas categorias de base do Vélez Sarsfield, né? Sempre se destacou, era um jogador que chamava muita atenção de outros clubes do futebol brasileiro e o Cruzeiro conseguiu efetivar essa contratação. Em 2016, é claro, ele muito novo, passando ainda por um processo de adaptação ao futebol brasileiro, não foi tão bem. Eu lembro que ele na temporada de 2016, na volta do técnico Mano Menezes, o Mano fazia questão de reafirmar que ele ainda não estava pronto, que ele ainda precisava passar por um processo de adaptação ao futebol brasileiro. E me lembro de um jogo contra a equipe do São Paulo, onde ele foi bem, mas no clássico que o Cruzeiro tinha logo depois dessa partida contra a equipe do Tricolor do Morumbi, clássico contra a equipe do Atlético, 1-1 no Mineirão, o Lucas Romero nem sequer foi titular e muito se discutiu naquela época, né, o porquê do Lucas Romero não ter sido titular, o que acontecia para que ele não pudesse ser considerado um titular da equipe do Cruzeiro. E o Lucas Romero em 2017, lembro que chegou a ter até uma especulação de que ele poderia sair do Cruzeiro, né, porque não vinha recebendo muitas oportunidades no time titular, sob o comando do técnico Mano Menezes, mas ele continuou, querendo ou não, foi uma peça importante, especialmente na fase de quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras daquele ano, né, e aí o Lucas Romero já era um jogador que era muito mais utilizado como um lateral direito do que propriamente volante. O Cruzeiro que naquela época tinha muitos problemas em relação a essa posição, Ezequiel não se firmava, era taxado como jogador que não poderia vestir a camisa do Cruzeiro, mas o Ezequiel foi campeão da Copa do Brasil, jogou os 2 jogos como titular, e na ausência do Ezequiel, também do John Lennon, que veio do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, o Lucas Romero atuava ali pelo lado direito. E ele foi se firmando como titular do Cruzeiro nas vezes em que ele teve a oportunidade de ser titular, como lateral direito e não como volante. Em 2018, né, após o Cruzeiro ter efetuado a contratação do lateral direito Edilson, né, ele passou a voltar para o banco de reservas. É claro que, especialmente no início da temporada, ele foi titular, né, o Mano Menezes o utilizou como um volante juntamente ao lado
do volante Henrique, né? E aí o Cruzeiro que teve alguns momentos de contestação, especialmente ali na fase de grupos da Copa Libertadores, fase final do Campeonato Mineiro e início do Campeonato Brasileiro, o Lucas Romero conviveu com o período de banco no banco de reservas. E temporada vai, temporada foi, ele acabou sendo titular na grande final, no jogo mais importante da temporada de 2018 para o Cruzeiro, que foi a final da Copa do Brasil contra a equipe do Corinthians, lá em Itaquera. Segundo jogo ele foi titular, e aí, né, o Romero colocou o seu nome na história, já havia colocado, né, sendo campeão da Copa do Brasil em 2017, campeão mineiro em 2018, campeão da Copa do Brasil também em 2018, e no ano seguinte foi campeão mineiro atuando como titular na posição de volante e não mais de lateral. Acabou se despedindo da equipe celeste, né, após a eliminação do Cruzeiro na Copa Libertadores, Cruzeiro que foi eliminado em 2019 pela equipe do River Plate da Argentina e foi para o Independente de Avejaneda. Em 2020, né, ano passado, teve uma especulação, o Cruzeiro procurou o Lucas Romero para poder recontratá-lo, podemos colocar assim, mas sem sucesso. Mas aí, sobre a grande questão, fiz questão de fazer esse preâmbulo para a gente poder explicar e contextualizar em qual cenário se encaixou o Lucas Romero durante toda a sua passagem aqui em Minas Gerais. Vamos para a grande questão. O Lucas Romero pode ser considerado um grande ídolo da história do Cruzeiro? Como eu disse, ídolo é algo muito pessoal. Agora, para a gente poder querer fazer uma análise do grau de importância de jogador A ou B, dá para poder fazer uma análise um pouco mais exata e sem preferência clubística. Eu digo e afirmo que eu não acho o Lucas Romero um grande ídolo da história do Cruzeiro. É claro que o Cruzeiro é um clube, e aí não vale só para o Cruzeiro, né? Para outras equipes também de futebol brasileiro, possui essa afeição, esse tipo de um pouco mais de condescendência com o jogador que vem de fora, especialmente do mercado argentino ou até mesmo uruguaio. O Cruzeiro tem essa história com jogadores argentinos, foi assim com o lateral esquerdo Sorin, o próprio Montijo, que também é argentino, outros nomes também que vieram do mercado sul-americano, assim como o Lucas Romero, mas é claro que para um torcedor específico e ver no Lucas Romero uma identificação maior, você tem todo o direito de poder achar o Lucas Romero um grande ídolo da sua vida. Agora, numa análise um pouco mais exata, querer imputar a ideia de que o Lucas Romero é um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro é até motivo de piada, porque e isso não é nada contra o jogador, mas ele não faz parte de um nicho, de um grupo de jogadores que contribuíram demais com a história do Cruzeiro. É claro que ele foi importante, eu fiz questão de ressaltar aqui, ele foi importante nas conquistas do bicampeonato mineiro e também no bicampeonato da Copa do Brasil, mas querer falar que o Lucas Romero é um grande ídolo da história do Cruzeiro, eu deixo mais para quem o vê como um grande jogador no qual se identificou durante toda a sua trajetória aqui no Cruzeiro. Mas querer colocar na lista de grandes jogadores, de grandes ídolos da história do Cruzeiro no cômputo geral, eu acho que é pesado demais. Concorda com o vídeo? Concorda comigo? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Eu tô saindo fora. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.